A paz do Senhor, amados irmãos, eu quero também cumprimentar a todos os alunos da Escola Dominical, que Deus venha abençoar a cada um. Hoje nós estamos com mais uma aula, a aula de número 12, e é a penúltima desta revista, e o título dela é A Urgência do Discipulado. Como o irmão Johnny e o irmão Fábio, por ser o mês de março, o mês da mulher, eles colocaram as irmãs para ministrar as aulas e nós sempre falamos aqui sobre mulheres da Bíblia. E hoje era para a doutora Gil ministrar essa aula, mas devido à situação que nós estamos vivendo, ela está ali, ela é doutora e ela precisa estar atenta ali, sabemos que tem muitos enfermos, então estou eu aqui para ministrar esta aula. E 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 5, Paulo diz: recordo-me da sua fé sincera, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Glórias a Deus por isso, por essas duas mulheres valorosas, essas mulheres que foram mencionadas aqui por Paulo, na palavra de Deus, na Bíblia, por terem transmitido ao seu filho e neto o valor da fé cristã. E deve ter sido difícil para elas, Eunice e a avó Loide, dar uma educação cristã para Timóteo, pois elas eram judias crentes, mas o pai era grego, conforme Atos 16:1. E é complicado ensinar a palavra, os princípios da palavra de Deus para os filhos, os princípios religiosos, quando um dos pais não é crente. É mais difícil, mas elas não desanimaram. E possivelmente o pai de Timóteo também deve ter falecido cedo, porque ele depois nunca mais foi mencionado na palavra de Deus. Mas essas duas mulheres, elas marcaram a vida de Timóteo. Essas duas mulheres, elas criaram o caráter cristão em Timóteo e elas desempenharam um papel muito importante na formação. Elas puseram em prática grandes verdades bíblicas. Por exemplo, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles, conforme Provérbios 22:6. Ensina teu filho o caminho que deve andar. E mesmo depois de moço, de velho, ele não vai se desviar deste caminho, porque a palavra vai estar guardada no seu coração. E as mães cristãs têm as melhores condições para inspirar os filhos, não apenas a fé em Deus, mas também confiança em si mesmo, pois elas veem neles não apenas o que são, mas no que poderão se tornar, pela graça de Deus. Então você exerce influência sobre teu filho. A gente costuma dizer que os filhos são um reflexo dos pais. Então é muito importante nós instruirmos os nossos filhos no temor do Senhor. E que bonito se um dia alguém lembrar e disser assim: assim como a irmã Clementina, mulher de fé, mulher temente a Deus, que transmitiu isso para os filhos, como é falado aqui de Loide e de Eunice, que nós possamos ser mulheres que fazem a diferença na vida dos nossos filhos, dos nossos netos e por que não dizer dos nossos bisnetos, que nós possamos influenciar, ensinar a palavra de Deus, o temor do Senhor, e que eles possam ver em nós mulheres de fé, mulheres de coragem, mulheres tementes a Deus. Timóteo recebeu pelo lado materno a fé por herança. Entre os cristãos mais bem firmados na fé estão aqueles que procedem de uma linhagem cristã. Por isso a influência materna é tão importante. As mães receberam de Deus o poder de moldar o caráter dos filhos para o tempo da eternidade. Deus te deu esse poder para você moldar o caráter do teu filho. Portanto, com a ajuda e poder de Deus, eduque seus filhos a fim de que sejam úteis nesse mundo e para que eles sejam bem equipados para ensinar os outros sobre Jesus, a salvação e a vida eterna. Então que você possa inculcar
no coração dos teus filhos, dos teus netos, dos bisnetos, enfim, que você seja aquela mulher que vai fazer a diferença na vida deles, que eles possam lembrar da mãe, da avó, como mulheres de bom caráter, mulheres de fé, mulheres ousadas, mulheres que amam a palavra de Deus. Então que Deus venha abençoar a cada uma das mães, das avós, a cada mulher, que Deus venha abençoar. Querido Jesus, nós somos gratos a Ti, Deus, pelas mulheres, Senhor, pelas mães, pelas avós, pelas tias, pelas sobrinhas, enfim, por todas as mulheres, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, as mães, capacitar para que elas possam transmitir para os seus filhos o Teu temor, a fé que habita no coração delas, Senhor, que elas possam transmitir para os seus filhos, seus netos, para os seus familiares, Pai. Que possamos ser mulheres, Deus, mulheres corajosas, mulheres de fé, mulheres ousadas, Pai. Que possamos fazer a diferença na vida daqueles que nos cercam, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoa todas as mulheres. E agora nós vamos para a nossa lição, a lição de número 12, a urgência do discipulado. O texto áureo diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28, 19. E a verdade prática, chamamos de discípulo na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre, na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então é chamado de discípulo na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre, na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Quando as vidas vêm para Jesus, elas vêm sujas, elas vêm lá do mundo, com hábitos, costumes, coisas que elas praticavam lá no mundo. E agora elas vêm para Jesus, elas aceitam a Jesus, e o discipulado, ele vai moldar o caráter desse cristão. Ele vai ensinar esse aluno, esse seguidor, esse discípulo a ser uma nova criatura. E essa palavra que é ensinada para ele, ela tem que transformar a vida daquele que está sendo discipulado. Essa palavra que nós ensinamos, ela tem que transformar a vida daquele novo convertido. E a nossa leitura em classe está em Mateus 28, 16, 20, Atos 2, 42, 47, que nos diz: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com os outros, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E a nossa verdade prática, a nossa introdução, ela diz: o discípulo acompanha a pregação do evangelho, o discipulado acompanha a pregação do evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação do cristã,
do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão, para o bem ou para o mal. Olha como é importante o discipulado. Meu esposo é professor de discipulado e muitas vezes ele ficava a semana inteira estudando a palavra e sábado ficava lá até meia-noite e pouco, revisando a lição, e às vezes eu dizia para ele: vai dormir, amanhã é dia que você tem que acordar cedo, tem aula. Mas ele dizia: eu tenho que ensinar a palavra baseada na Bíblia, eu não posso ensinar, eu tenho que ensinar eles a ter um caráter cristão, porque se eu ensinar errado, Deus vai cobrar de mim. Então nós temos o professor, aquele que leciona, ele primeiro precisa aprender para depois lecionar. Nosso irmão Johnny, ele tem o curso do Ensinai, sempre está oferecendo curso. Eu fiz a ITAD, não tenho diploma, porque meu esposo fez a ITAD e eu acompanhava ele. Acompanhei, não faltei uma aula, acompanhei todas. E o que eu aprendi ali é a riqueza que a gente guarda no nosso coração, o conhecimento da palavra de Deus, que é isso que importa. Então, o discipulado é algo muito sério. A igreja, ela cria o caráter do aluno, do seguidor. E o aluno, o seguidor, ele tem que guardar essa palavra no coração, viver, praticar. E primeiramente, ele se torna discípulo de Cristo. E depois, nosso. Porque nós também temos que dar o exemplo. Ele tem que ser discípulo de Cristo e discípulo daquele que está discipulando. Porque Paulo disse lá em Filipenses, capítulo 3 e 17, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por isso que eu tenho que ter o caráter de Cristo, eu tenho que viver uma vida reta, uma vida santa, porque aquele que está sendo discipulado por mim, eu vou formar o caráter na vida dele. E ele precisa ser transformado. Quando ele é transformado, ele nunca mais volta atrás. Agora ele tem uma vida nova. Agora ele vive para o Senhor. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. O discípulo, o termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Como eu falei para vocês, seguidores de Jesus em primeiro lugar e depois nossos, porque nós também temos que passar para eles o exemplo. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para um novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de uma instrução que abrange vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, nós devemos ensinar para esse novo convertido. E isso vai abranger a vida dele, a vida espiritual, a vida emocional, a vida social, porque agora ele vai ser diferente, agora ele vai ser transformado, agora ele vai deixar de viver aquela vida que ele vivia e vai ser transformado, vai ter uma nova vida. Agora ele vai viver uma vida santa, uma vida transformada. E nós precisamos dar esse exemplo não somente no ensino, assim, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, nós temos que ensinar e temos que viver para que aqueles que estão sendo discipulados por nós, eles vejam Cristo em nós, eles vejam mudança, eles vejam transformação em nós. Tessalonicenses capítulo 1, 6 e 7. Vamos ler aqui Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz: E vós foste feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação,
com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Então nós temos que ser exemplo aonde nós formos, no trabalho, aonde quer que temos que ser exemplo. Que os nossos alunos, os nossos seguidores, aqueles que estão sendo discipulados por nós, que eles possam nos encontrar onde quer que seja e eles vejam Cristo em nós. Que eles vejam o caráter cristão em nós. O subtópico 2 diz a grande comissão. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para evangelizar as nações. O verbo ensinar. Ensinai todas as nações, ou faça discípulos aonde você for. Fale dessa palavra, evangelize, fale de Jesus e arrume discípulos aonde você for, que você possa ter seguidores, que você desperte naqueles que não têm o conhecimento da palavra o desejo de conhecer, o desejo de praticar, o desejo de ler a palavra, de examinar. O discipulado não é opção. Eu vou discipular porque eu decidi. Não. O discipulado é um mandamento divino. A edificação é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual do cristão. Ide, pregai a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ide e pregai. Então esse é o mandamento que Jesus nos dá no momento que nós aceitamos a Jesus. Ele nos dá esse mandamento, ide e ensinai. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. O subtópico 3 diz, educação cristã, a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, ela está também, faz parte da nossa declaração de fé. A doutrina dos apóstolos, os apóstolos receberam diretamente do Mestre. Eles receberam do próprio Jesus e passaram para nós. E ainda continuam nos evangelizando através da Bíblia até hoje. Eles receberam do próprio Jesus, passaram para nós e nós estamos passando para aqueles que estão no mundo perdidos, para aqueles que ainda são criatura, que não são filhos de Deus, mas que através de nós ensinarmos, através de nós levarmos essa palavra para eles, eles também possam ser transformados, eles também possam ser filhos de Deus. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, com a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia, aquilo que eu falei, o professor ele tem que aprender para ensinar. Ele tem que examinar as escrituras todo dia, ele tem que ler, ele tem que examinar para que ele venha ensinar, que ele não venha ensinar errado, para não criar um caráter mau no novo convertido, mas que ele seja verdadeiramente, que ele tenha a vida dele mudado, transformado. O tópico 2, o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecoste. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente. Nós devemos com a nossa vida, com o nosso serviço, nós devemos influenciar. Nós devemos influenciar as pessoas com a nossa fé, com o nosso amor. A palavra. A autoridade das Escrituras é singular, é única, pois a sua fonte é o próprio Deus. A palavra é fiel, verdadeira, digna de toda aceitação. Digna de toda aceitação. É a palavra de Deus, que nós devemos levar essa palavra viva, eficaz, verdadeira, poderosa,
nós possamos levar para as vidas que ainda não conhecem. Voltando um pouquinho ali na grande comissão, lá em Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 3, Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 3 diz assim, ó: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, o discípulo, aquele que nós estamos discipulando, ele precisa ouvir, praticar, ele precisa guardar essa palavra no coração dele e praticar, viver essa palavra. Salmo 119:11 diz: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, essa palavra que é poderosa, essa palavra que vem direto do trono de Deus, ela é a fonte, é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento, depois pelos apóstolos no Novo, e os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, e nós também precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sobre o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Até o fim da nossa vida nós vamos ser discípulos, nós vamos ser seguidores. Porque todos os dias nós aprendemos, todos os dias nós somos moldados, somos edificados pela palavra de Deus. As escrituras, enquanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus, Eles receberam essa palavra diretamente do Senhor Jesus. Está lá em Gálatas, no capítulo 1:11. Gálatas, capítulo 1 e o versículo 11. Deixei marcadinho aqui. Louvado seja Deus. Aquilo que nós recebemos, aquilo que os apóstolos receberam de Jesus, passaram para nós e nós estamos passando para as gerações futuras. Gálatas 1:11 diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Ele não recebeu de homens. Ele recebeu do próprio Mestre, ele recebeu de Jesus, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus que ensinou, que instruiu, o próprio Jesus. Coisa maravilhosa que Jesus deixou para nós, que é a sua palavra, e que nós possamos continuar aprendendo essa palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é preciosa, a cadeia não muda, os castigos não mudam a pessoa, mas a palavra de Deus tem poder para mudar o ser humano. E a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ela tem poder para penetrar até a divisão da alma e do espírito, lá onde eu não posso tocar, lá onde eu não posso entrar, a palavra de Deus, através do Espírito Santo, entra e faz a obra. A palavra do Senhor, ela tem poder para mudar o pecador, ela tem poder para transformar as vidas,
ela é eficaz, ela é verdadeira. E não existe cristão sem a leitura da Bíblia. Não existe cristão sem oração. Não existe cristão sem a meditação na palavra de Deus. Não adianta, nós precisamos aprender, precisamos estar firmes na presença do Senhor, aprender a palavra e passar para os outros. Aqui na educação cristã, fala aqui, voltar para o versículo, para o subtópico 3, que eu pulei aqui, o discipulado, aquele que é o aluno, o seguidor, ele tem que ter o conhecimento básico da palavra de Deus, o conhecimento teológico que consta das diversas disciplinas. Ele tem que conhecer quem é Deus, ele tem que conhecer quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, os anjos. Os anjos são ministradores de Deus, o homem, o pecado, a expiação e a salvação. Ele tem que entender que Cristo morreu na cruz para nos dar salvação, para nos resgatar, para nos levar à comunhão novamente com o Pai. Então nós estamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E Deus, ele não é egoísta. Quando ele foi formar o homem, ele disse: façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele não disse a minha, não, a nossa. Então é Pai, Filho e Espírito Santo. E agora a igreja. Deus, ele quer a igreja junto com ele. Então é o Pai, Filho e Espírito Santo, e agora nós, a igreja do Senhor, que estamos juntos, estamos seguindo, estamos ensinando. Nós sabemos que Jesus vai voltar. O novo convertido, ele tem que entender que Jesus virá buscar a igreja. Ele tem que entender que ele precisa viver uma vida reta, porque um dia ele vai se encontrar com o Deus. Ele tem que entender que o homem nasceu em pecado, nasceu afastado do Senhor, mas que Jesus nos reconciliou com Deus, e agora nós podemos ir direto ao trono da graça para clamar, para suplicar. Não precisamos mais correr atrás de profetas, de outros para orarem, como no Antigo Testamento, mas agora nós mesmos podemos entrar no trono da graça e podemos receber direto de Deus as instruções. Quantas vezes Deus fala conosco através da leitura da sua palavra. Ele molda o nosso caráter, ele molda a nossa vida. Então, os apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e isso quer dizer que eles continuam aprendendo, e nós vamos continuar aprendendo sempre, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante seu ministério terreno e depois do Pentecostes e do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele continua trabalhando na nossa vida, ele continua nos fazendo, nos lembrando daquilo que nós aprendemos. E a comunhão. Comunhão é ter algo em comum. Eu sempre falo para as nossas irmãs, quando nós fazemos o nosso culto, agora pelo WhatsApp, que nós não podemos estar na igreja, eu sempre falo para as irmãs: vamos nos reunir num só espírito, num só pensamento, num só amor, para que nós possamos juntas adorar a Deus, para que juntas, na comunhão do Espírito Santo, nós possamos juntas adorar ao nosso Deus. Então, a comunhão significa compartilhar ou praticar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto relacionamento entre irmãos com o Pai. Lá em 1 João, no capítulo 1,
3 ao 6 diz assim: O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há treva, nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se você diz que ama a Deus e você não ama o teu próximo, você não perdoa o teu próximo, você não se compadece do teu próximo, o amor de Deus não está. Você está em trevas. Porque para nós dizermos que amamos a Deus, nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos se compadecer. Nós precisamos se compadecer de íntima compaixão daqueles que estão caminhando para a perdição. Há uma multidão caminhando para a perdição. E o que você tem feito? Qual é a atitude que você tem tomado? O que você tem feito com relação a essa multidão que caminha para a perdição? Você tem o amor de Deus no teu coração? Você ama a Deus? Então você ama o teu próximo. E você, assim como Deus quer compartilhar conosco a vida eterna, você também quer compartilhar o Evangelho com aqueles que estão perdidos, para que eles também tenham a oportunidade de um dia se encontrar com o Senhor. Filipenses 1:27 diz: Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Será que nós cristãos da nossa época estamos combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho? Será que você tem anunciado a palavra do Senhor? A palavra do Senhor, ela não está algemada. E aonde você vai, aonde quer que você esteja, você pode anunciar essa palavra. Você pode levar essa palavra para aqueles que estão acorrentados pelo maligno, aqueles que estão presos no pecado. Você pode levar essa palavra poderosa, essa palavra preciosa, essa palavra que liberta. A comunhão, o subtópico 3, a comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade, coração, diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. Alma é a sede das emoções, fala do mesmo afeto e sentimento. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Então nós temos que andar nessa unidade, nesse mesmo espírito. Nós temos que ter o mesmo desejo. Quando nós lançamos uma campanha de oração, quando nós nos unimos em oração pelos pedidos de oração, nós todos temos que ter o mesmo desejo no coração, que aqueles por quem nós estamos intercedendo, para que eles sejam alcançados, para que eles sejam abençoados, para que eles sejam salvos, libertos, transformados pelo poder de Deus. Essa esperança, essa mesma esperança tem que estar em nós. Quando nós nos reunimos na casa de Deus, nós temos que ter um só coração, um só intuito, um só propósito: adorar ao Criador, render graças a Ele, render louvores e adoração a Ele. O serviço trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguido das instruções. Nós não somos profissionais.
Nós temos um trabalho aqui, nós somos voluntários. Nós nos dispusemos aqui para lecionar. E o pouco que nós conhecemos, que nós buscamos, nós queremos transmitir para aqueles que nos assistem. E é um trabalho na obra do Senhor. E é muito gratificante você trabalhar na obra do Senhor. Você fazer algo, você ser voluntário na obra do Senhor, para ganhar almas. Um dia você vai estar na presença do Senhor e você vai ver os frutos, aqueles que você ganhou para Jesus, através da tua oração, através do teu ensino, através do teu testemunho vivo. O termo no Antigo Testamento se relaciona na maioria das vezes aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representando sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E isso que a igreja espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Então nós precisamos estar unidos, precisamos partir o pão, precisamos ter comunhão, precisamos sentir a dor do nosso irmão, precisamos estar junto com ele na hora da dificuldade, chorar junto com ele na hora que ele está chorando, sorrir com ele na hora que ele está feliz. Nós temos que ser instrumento nas mãos de Deus para que a igreja venha crescer. E o tópico 3, discipulado, é o crescimento sadio da igreja. É o crescimento sadio da igreja. Aqueles que vêm doentes lá de fora, aqueles que vêm sujos, aquilo que eu falei, a criança quando é pequenininha, você tem que trocar a fralda, você tem que dar o leitinho, muitas vezes você tem que limpar ali, trocar aquela fralda. O novo convertido ele é da mesma forma, você dá o leitinho para ele. Muitas vezes você tem que ir ali e tem que ir ensinando através da palavra, para que ele tenha um crescimento sadio, para que ele conheça o Deus que transforma, para que ele conheça a palavra que é eficaz, verdadeira e poderosa, que é digna de toda aceitação. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem. Ide. Quando você aceitou a Jesus, Jesus já te deu essa ordem. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo e haverá crescimento dos cristãos, haverá mais cristãos se convertendo, chegando à presença de Deus, e a igreja vai ter o crescimento sadio, o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre vários aspectos da vida cristã, como nós já falamos ali no tópico passado. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornam novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Então começa com aquele leitinho, depois você já vai dando a sopinha, os legumes, e depois você já vai poder dar um alimento mais sólido, porque ele vai crescendo, ele vai entendendo e ele vai sendo transformado. Então, a igreja precisa urgente levar a palavra. É urgente que a igreja precisa levar essa palavra para que as vidas possam se achegar a Cristo, para que Deus possa salvar aqueles que ainda não têm o conhecimento da palavra, aqueles que estão perdidos. O crescimento numérico, o processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Porque se você discipulou alguém, esse alguém estava lá no mundo, vivendo uma vida pregressa, uma vida toda virada, e hoje ele foi transformado, ele foi mudado pela palavra que ele recebeu, ele é uma nova criatura. Então aqueles que estão lá fora, eles vão ver
e eles vão se achegar a Deus também. Eles vão ter curiosidade de conhecer esse Deus, de conhecer essa palavra. Quando Jesus libertava muitos, ele dizia: vai e anuncie para a tua família o que aconteceu com você. Anuncie para eles a transformação, a mudança de vida que houve em você, para que eles também venham receber essa palavra e possam ser transformados também. Então, quando há um crescimento sadio nos novos convertidos, há um crescimento numérico também, porque aqueles que estão lá fora, eles vão sentir desejo de se achegar, de conhecer essa palavra que tem poder para transformar, que tem poder para libertar. O subtópico 3, o exemplo da igreja de Antioquia e Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. E ao se deparar com um grupo de gregos convertido, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. As pessoas vêm para a igreja com costumes estranhos, com maneiras estranhas, que trazem lá do mundo, que trazem dos seus antepassados. Mas agora é uma tarefa nova. Agora eles têm que ser ensinados e serem alinhados com Deus, alinhados com a palavra de Deus. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros da igreja. Olhe que coisa séria, fazer discípulos não é a mesma coisa que fazer membros na igreja. Uma igreja, ela pode estar cheia de pessoas, mas se não houve a transformação, se não houve a mudança de vida, não adianta. Aí não adianta a quantidade. Tem que ter a transformação. As pessoas têm que ser libertas. Elas têm que entrar na igreja e não podem permanecer da mesma forma. Tem que ser transformado por essa palavra. Essa palavra que nos lava, que nos limpa, que nos purifica. Essa palavra que é o espelho da nossa alma, que quando nós lemos essa palavra, nós nos enxergamos por dentro e conseguimos ver aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que precisa ser transformado em nós, aquilo que precisa ser mudado em nós. Então, que nós possamos entender que nós somos a igreja do Senhor e que há uma urgência da igreja fazer discípulos, da igreja pregar para as nações, discipular as nações, discipular as famílias, discipular os parentes, os nossos filhos. Então nós temos que saber que é urgente, e a igreja ela veio para libertar, ela veio para atrair as vidas que estão lá fora, atrair para a casa de Deus, atrair para que elas também venham fazer parte. E nós não devemos ser egoístas, devemos desejar que essas vidas que estão lá fora, que elas possam entender que Deus é o Senhor, que Deus é o Todo-Poderoso. E o professor, ele tem que entender que não adianta só ensinar. Os alunos precisam ser transformados, não somente ensinados, eles têm que ser transformados. A vida deles tem que ser transformada, eles não podem permanecer. Passou pelo discipulado, ele não é mais a mesma pessoa. Agora, ele é a nova criatura, porque ele foi alcançado pelo poder de Deus e ele foi transformado pela palavra do Senhor. 2 Coríntios 3 e o versículo 18 diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo.
temos que ser transformados de glória em glória. Todos os dias nós temos que crescer na graça, no conhecimento da palavra. Nós temos que nos aperfeiçoar. Temos que ser moldados. Deus tirar aquilo que ainda está impedindo as nossas vidas de receber as bênçãos. Nós temos que ser moldados todos os dias. E nós vamos ser seguidores. Nós vamos ser discípulos até o fim da nossa vida, até a vinda de Jesus, porque nós estamos aqui para aprender, para perseverar na doutrina dos apóstolos, aquela doutrina que eles receberam diretamente de Jesus e passaram para nós. E todos os dias precisamos ler a palavra, meditar na palavra, orar, louvar, render graças ao Senhor, para que haja um crescimento sadio nas nossas vidas. Querido Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por essa aula, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que tu venhas nos impulsionar pelo teu Espírito Santo, Paizinho querido, para que nós venhamos fazer discípulos, Pai, para que venhamos anunciar essa palavra poderosa e maravilhosa para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, e que através das nossas vidas, Senhor, nós venhamos fazer discípulos, venhamos formar o caráter cristão, Senhor, de cada um que aprender conosco, Pai, que nós possamos moldar esses alunos, esses discípulos, e que eles possam ter um caráter cristão, um caráter manso, cristãos educados, Pai, cristãos tementes, Senhor, cristãos que refletem a glória do Senhor. Meu Deus e meu Pai, abençoa cada um em nome de Jesus.